Meu ouvinte, passemos ao estudo da Epístola aos Hebreus. Estamos no 6º capítulo, na seção intitulada Os Perigos Espirituais. Antes de qualquer recapitulação, façamos a leitura do texto bíblico. Acompanhe então o 6º capítulo de Hebreus, do 4º ao 8º verso, em que a palavra de Deus diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Como já vimos, o autor de Hebreus, desde o final do 5º capítulo, vem exortando seus leitores quanto à necessidade de progresso espiritual. Na seção que eu acabei de ler, ele os adverte contra o perigo da apostasia. Basicamente, a essência da apostasia consiste em passar do lado do crucificado para o lado dos crucificadores. Como afirmou um autor chamado Mully, citado por John Stott em seu livro A Cruz de Cristo. Esta seção de Hebreus levanta várias questões muito importantes. A primeira delas é quem seriam as pessoas às quais o autor se refere nos versos 4 a 6. Ele as identifica por meio dos privilégios dos quais tiveram a oportunidade de participar. Assim, seriam pessoas que tiveram o pleno conhecimento da verdade com respeito à pessoa de Jesus Cristo e sua obra redentora a nosso favor. João Calvino, o teólogo e reformador do século XVI, afirmou que os homens são cegos até que Cristo, que é a luz do mundo, brilhe sobre eles. Essa é a mais pura, mais cristalina verdade. As pessoas referidas nesta seção da carta teriam também provado o dom celestial. Podemos entender que esse privilégio tem a ver com a presença do Espírito Santo, que é concedido àqueles que colocam a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Em seguida, o autor sacro afirma que essas pessoas tornaram-se participantes do Espírito Santo e isso indica a participação nos dons extraordinários e em milagres. Essas pessoas também provaram a boa palavra de Deus, ficando entendido que desenvolveram prazer em ler, ouvir e falar da Escritura Sagrada. Por fim, o autor identifica aquelas pessoas afirmando que elas provaram os poderes do mundo vindouro. Ao que tudo indica, trata-se de sinais e prodígios que pertencem à era vindoura, mas que já são evidentes nesta era, porque estariam relacionados com o avanço da Igreja por todo o mundo. Além de identificar esse grupo de pessoas por meio dos privilégios dos quais usufruíram, o autor de Hebreus menciona o que acontece com elas. Essa é a segunda questão que esta seção da carta levanta. Voltemos ao texto bíblico. Observe que o verso 6 inicia-se com duas pequenas e terríveis palavras. E caíram. Assim está na minha Bíblia, que é a tradução de Almeida, revista e atualizada. Outras traduções, como a Nova Versão Internacional, trazem a partícula condicional se. Nessas Bíblias, o 5º verso inicia-se assim: se caírem. Isso não muda o sentido do que o texto está dizendo, pois o que importa é que o texto declara que é impossível que aqueles que receberam e participaram de tão excelentes privilégios e apesar disso caíram ou se caírem, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Mas será que o autor de Hebreus está com isso afirmando que um verdadeiro crente pode apostatar da sua fé? Eu lembro, meu ouvinte, que esta pequena seção da carta aos Hebreus esteve no centro de uma grande controvérsia nos 2º e 3º séculos da nossa era. E aqui nós vamos abrir
um pequeno parêntese e fazer uma retrospectiva histórica. Meu ouvinte, no final do primeiro século, a epístola que estamos estudando circulava amplamente entre as comunidades cristãs. Como prova disso, Clemente de Roma cita partes de Hebreus ao escrever à igreja de Corinto por volta do ano 96. Contudo, cerca de 60 anos depois disso, em meados do segundo século, entra em cena um homem chamado Montano, natural da Frígia, na Ásia Menor, e que se autoproclamava teólogo. Russell Champlin, em sua enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, publicada pela editora Agnus de São Paulo, afirma que, no ano 156, Montano proclamou ser o escolhido para dar início à dispensação do Espírito Santo. Não sabemos de onde ele tirou essa ideia, mas havia muitos que o seguiam. O movimento fundado por Montano chamou-se montanismo, e junto com outro movimento chamado gnosticismo, foram dois importantes desafios ao cristianismo antigo. O montanismo agradava ao povo por declarar-se totalmente contrário a todas as formas de mundanismo, salientando a importância do martírio e proclamando o retorno iminente de Cristo, de tal modo que seus adeptos viviam na expectativa desse evento. Apesar da igreja opor-se ao movimento dos montanistas, alguns cristãos notáveis como Tertuliano sentiam-se atraídos pelo montanismo. E isso, embora houvessem elementos claramente antibíblicos no ensino de Montano. Ele também pregava o ascetismo, ou seja, uma vida de privações, e considerava que fugir das perseguições era um pecado. Ele aplicava o texto de Hebreus, 6º capítulo, versos 4 a 6, a todos os que cediam aos interesses mundanos e assim negava a essas pessoas a possibilidade de arrependimento. Devemos considerar que a igreja primitiva sofreu muitas perseguições até o começo do IV século, quando ocorreu a conversão do imperador Constantino. Nos dias de Montano, havia perseguições cruéis, tanto assim que um dos mais conhecidos nomes da igreja primitiva, foi martirizado no ano 159. Trata-se de Policarpo, discípulo pessoal do apóstolo João, homem muito consagrado e que foi o principal pastor da igreja de Esmirna. Policarpo foi queimado na fogueira, dentro da arena dos Jogos Olímpicos, mesmo estando com 90 anos de idade, porque recusou-se a amaldiçoar a Cristo Jesus. Contudo, nem todos os cristãos ameaçados com o martírio tinham a mesma firmeza. Havia os que fraquejavam para salvar a si mesmos ou aos familiares de uma morte tão horrível. O montanismo não concedia a esses o benefício do arrependimento, usando para isso Hebreus 6, do verso 4 ao 6. A seita criada por Montano continuou a florescer na Ásia Menor, mesmo depois da morte do seu fundador, e no Ocidente durou até meados do século seguinte. No Oriente, perdurou por muito mais tempo, indo até meados do VI século. Mas não foi apenas Montano que fez um uso impiedoso desse texto de Hebreus. A história registra um outro nome que seguiu caminho semelhante. Trata-se de Novaciano, que atuou cerca de 100 anos depois de Montano. Russell Champlin diz que Novaciano foi um presbítero romano liderante, um notável teólogo, cujos escritos exerceram considerável influência sobre a controvérsia em torno da Divina Trindade da Igreja Cristã Antiga. Ele seguia o estoicismo quando converteu-se ao cristianismo. Além de seus escritos sobre a Trindade, ele é mais lembrado devido às suas rígidas ideias sobre a disciplina eclesiástica e devido à sua oposição à restauração dos lapsi. Lapsi, meu ouvinte, eram as pessoas que tinham caído em lapso e abandonado temporariamente a igreja. Novaciano foi ordenado sacerdote no ano 250
E nessa época, o imperador romano Décio movia uma perseguição contra os cristãos. Isso fez surgir muitos lapsi, muitas pessoas que negaram a fé para se salvar. E a possibilidade ou não dessas pessoas se arrependerem e serem aceitas novamente na igreja tornou-se uma questão importantíssima naquela época. Já havia papas, meu ouvinte, naquele tempo. O Papa Cornélio adotou uma atitude leniente, tolerante com os faltosos, com os lapsi. Em protesto, Novaciano foi eleito pelos seus seguidores como um antipapa e houve um cisma na igreja. Os novacionistas passaram a distanciar-se da corrente principal da igreja, negando a absolvição não meramente aos lapsi, mas a todas as pessoas que tivessem cometido pecados considerados sérios. Novaciano foi morto por volta do ano 258 em Roma, durante as perseguições do imperador Valério, outro imperador, Valério. O novacionismo, porém, prosseguiu até extinguir-se no final do V século. O professor Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, lembra que a aplicação de Hebreus 6, versos 4 a 6, segundo o rigoroso modo dos montanistas e novacianos, não foi aprovada pela Igreja. Por causa desses movimentos cismáticos e de seu abuso dessa passagem em particular, a Epístola aos Hebreus só foi colocada entre os livros canônicos do Novo Testamento no Ocidente em meados do IV século. Depois desse breve mergulho na história, meu ouvinte, em que constatamos as controvérsias que se formaram em torno dessa passagem, voltemos às questões levantadas. O que acontece com as pessoas que caem em lapso, que negam a fé cristã depois de terem provado dos seus privilégios espirituais? Será possível um crente verdadeiro apostatar? E nesse ponto nós temos também hoje duas interpretações opostas. A interpretação arminiana, segundo a qual os crentes estão sujeitos, sim, à apostasia, pois sua segurança dependeria de sua vontade de crer e das suas boas obras. A outra interpretação é a calvinista ou reformada, segundo a qual é impossível o verdadeiro crente cair na apostasia e perder-se definitivamente, pois Deus não permite que seus escolhidos, pelos quais Cristo morreu, possam cair do estado de graça definitivamente. Para entendermos essas posições tão divergentes sobre um assunto tão sério e importante para nós, precisamos nos aprofundar na doutrina da perseverança dos santos, porque a questão toda gira em torno desse ponto. Afinal, os cristãos perseverarão até o fim e podem descansar nessa promessa ou não? Para tratar disso, eu recorro ao teólogo Luiz Berkoff. Sua famosa Teologia Sistemática, publicada pela editora Cultura Cristã, terceira edição, Berkoff faz as seguintes considerações a partir da página 501 da sua obra. Diz ele: a doutrina da perseverança dos santos tem o sentido de que aqueles que Deus regenerou e chamou eficazmente para um estado de graça não podem cair nem total nem definitivamente, mas certamente perseverarão nele até o fim e serão salvos para toda a eternidade. Segundo Berkoff, quem primeiro ensinou explicitamente essa doutrina foi Agostinho, embora com ele a doutrina não tenha assumido exatamente essa forma que eu acabei de expor. A Igreja de Roma, com o seu semi-pelagianismo, incluindo a doutrina do livre-arbítrio, negava a doutrina da perseverança dos santos e colocava a perseverança destes na dependência da incerta obediência do homem. Os reformadores restabeleceram esta doutrina, colocando-a no seu devido lugar. Contudo, a Igreja Luterana voltou a torná-la incerta,
atribuindo-lhe dependência da contínua atividade da fé por parte do homem e pressupondo que os crentes verdadeiros podem cair completamente da graça. Somente nas igrejas calvinistas é que a doutrina é defendida numa forma que lhe dá segurança absoluta. Os cânones de Dort, depois de chamarem a atenção para as muitas fraquezas e faltas dos filhos de Deus, declaram: mas Deus, que é rico em misericórdia, segundo o seu imutável propósito de eleição, não retira totalmente o Espírito Santo do seu povo, mesmo em suas graves quedas, nem consente que cheguem ao ponto de perderem a graça da adoção e serem provados do estado de justificação ou de cometerem pecado para a morte ou contra o Espírito Santo. Tampouco permite que eles fiquem totalmente desamparados e se precipitem na destruição eterna. Os arminianos rejeitaram este conceito e proclamaram que a perseverança dos crentes depende da sua vontade de crer e das suas boas obras. Pessoalmente, Armínio evitou esse extremo, mas os seus seguidores não hesitaram em manter a sua posição sinergista com todas as suas consequências. Os arminianos, wesleyanos, seguiram esse rumo, e assim também várias outras seitas. As igrejas reformadas ficam praticamente sozinhas na atitude de responder negativamente à indagação sobre se o cristão pode cair completamente do estado de graça e perder-se definitivamente. Eu citei nesse texto do Berkhoff Armínio. Jacó Armínio, meu ouvinte, viveu entre 1560 e 1609. Ele foi um teólogo holandês do século XVI, portanto. Um de seus mestres foi Teodoro Beza, sucessor de João Calvino. Armínio esteve sob a influência do calvinismo em Genebra, na Suíça, mas desenvolveu uma teologia que nega vários pontos do calvinismo. O que nos interessa no assunto que estamos vendo é a sua afirmação de que o crente pode cair da graça e perder a salvação que antes possuía. O sínodo de Dort, do qual eu li uma parte da declaração, o sínodo de Dort, realizado entre 1618 e 1644, ou seja, um grande período, condenou os 5 pontos principais da teologia de Armínio. Mas isso não impediu que as ideias arminianas se propagassem, chegando até aos nossos dias. Voltando à doutrina da perseverança dos santos, vejamos alguns equívocos que precisam ser dissipados. Berkhoff observa que a doutrina da perseverança exige exposição cuidadosa, principalmente em vista do fato de que a expressão perseverança dos santos está sujeita a ser mal compreendida. Devemos observar, primeiramente, que a doutrina não pretende ensinar apenas que os eleitos serão certamente salvos no final, mas ensina bem especificamente que aqueles que uma vez foram regenerados e chamados eficazmente por Deus para um estado de graça, jamais poderão cair completamente desse estado e daí deixar de alcançar a salvação eterna, apesar de poderem às vezes ser dominados pelo mal e cair em pecado. Afirma-se que a vida própria da regeneração e os hábitos que dela se desenvolvem nas veredas da santificação jamais poderão desaparecer inteiramente. Além disso, devemos proteger-nos do possível mal-entendido, segundo o qual esta perseverança é considerada como uma propriedade natural do crente, ou como uma atividade contínua do homem, por meio da qual ele persevera no caminho da salvação. Ao contrário disso, os reformados não consideram a perseverança dos santos como sendo, acima de tudo, uma disposição ou atividade do crente, embora certamente creiam que o homem coopera nela, exatamente como coopera na santificação. Eles até acentuam o fato de que o crente cairia se fosse deixado entregue a si mesmo.
Estritamente falando, é Deus quem persevera, não o homem. Pode-se definir a perseverança como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. Os crentes continuam de pé até o fim, porque Deus nunca abandona a sua obra. A doutrina da perseverança dos cristãos pode ser provada tanto através de textos da Escritura, quanto por inferência de outras doutrinas, por conclusões tiradas a partir de outras doutrinas. Vejamos então quais as provas bíblicas. Berkhof destaca 6 afirmações diretas, que são passagens importantes da Escritura Sagrada. Primeiro temos João, capítulo 10, versos 27 a 29, onde lemos: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Agora Romanos, capítulo 11, verso 29, onde o apóstolo Paulo diz: Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou, numa outra versão, são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não se arrepende de tê-los concedido. Quer dizer que a graça de Deus revelada em sua vocação nunca mais é retirada, como se Deus se arrependesse de havê-la dado. Essa afirmação é de caráter geral, embora no contexto em que se acha se refira à vocação de Israel. O apóstolo consola e fortalece os crentes de Filipos com as palavras: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus, como está em Filipenses 1 capítulo, verso 6. E em 2 Tessalonicenses, 3º capítulo, verso 3, consta: Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Em 2 Timóteo, 1º capítulo, verso 12, ele faz soar uma nota de regozijo. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E em 2 Timóteo também, 4º capítulo, verso 18, Paulo se gloria, na verdade ele dá glória a Deus, pelo fato de que o Senhor o livrará de toda obra maligna e o levará a salvo para o seu reino celestial. Além dessas 6 afirmações diretas, Berkhof apresenta as provas por inferência, ou seja, por conclusão, pelas quais também pode-se comprovar a doutrina da perseverança. A primeira dessas doutrinas é a da eleição. A eleição não significa apenas que alguns serão favorecidos por certos privilégios externos e poderão ser salvos se cumprirem com o seu dever. Não significa isso, mas sim que aqueles que pertencem ao número dos eleitos serão finalmente salvos e nunca ficarão aquém da salvação perfeita. É eleição para um fim, a saber, para a salvação. Ao levá-la a efeito, Deus reveste os crentes de influências do Espírito Santo que os levam não somente a aceitar a Cristo, mas também a perseverar até o fim e a salvar-se para a eternidade. A segunda inferência é tirada da doutrina da aliança da redenção. Na aliança da redenção, Deus deu o seu povo ao seu Filho como recompensa pela obediência e pelo sofrimento dele. Essa recompensa foi estabelecida desde a eternidade e não foi submetida à condição de alguma fidelidade incerta da parte do homem. Deus não volta atrás em sua promessa e, portanto, é impossível que aqueles que são considerados como unidos a Cristo e como partes da sua recompensa possam separar-se dele.
e que aqueles que ingressaram na aliança, entendida como uma comunhão vital, possam cair e venham assim a ser eliminados dela. Vejamos o que diz Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem, meu ouvinte, nem a morte, nem a vida. Não há coisa nenhuma nessa vida que possa separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A terceira inferência está apoiada na doutrina da eficácia dos méritos e da intercessão de Cristo. Em sua obra expiatória, Cristo pagou o preço necessário para adquirir o perdão e a divina aceitação do pecador. A justiça de Cristo constitui a base perfeita para a justificação do pecador. E é impossível que aquele que é justificado pelo pagamento de um preço tão perfeito e eficaz fique de novo debaixo da condenação. Além disso, Cristo faz constante intercessão por aqueles que lhe são dados pelo Pai. E a sua oração intercessória por seu povo é sempre eficaz. Vejamos 3 textos. João 11:42. Nós temos aí a oração de Jesus em frente ao túmulo de Lázaro. Nós vemos Jesus dizendo: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Eu lembro que Lázaro ainda estava dentro do túmulo, mas o Senhor já o tinha ressuscitado. Em seguida, ele ordena a Lázaro que venha para fora. Então ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. A oração de Cristo é sempre ouvida. Hebreus 7:25 nos diz que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso tudo combina perfeitamente com Romanos 8, 33 e 34, onde lemos: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A quarta prova por inferência está apoiada na doutrina da união mística com Cristo. Os que estão unidos a Cristo pela fé tornam-se participantes do seu Espírito e, assim, tornam-se um corpo com Ele, pulsando neles a vida do Espírito Santo. Compartilham a vida de Cristo e, porque Cristo vive, eles vivem também. É impossível que eles sejam retirados do corpo e, assim, frustrem o ideal divino. A união é permanente, visto que se origina numa causa permanente e imutável, que é o livre e eterno amor de Deus. A quinta prova por inferência tem a ver com a obra que o Espírito Santo realiza no coração do crente. Um cristão chamado Dabney disse o seguinte: é uma inferior e indigna avaliação da sabedoria do Espírito Santo e da sua obra no coração humano supor que ele comece a obra agora e logo em seguida a abandone, que a centelha vital do nascimento celestial seja um fogo fátuo, ardendo por um pouco e depois expirando na escuridão total. Que a vida comunicada no novo nascimento seja uma espécie de vitalidade espasmódica e galvânica, dando a aparência exterior de vida à alma morta e depois morrendo. Segundo a Escritura, meu ouvinte, já nesta vida, o crente está de posse da salvação e da vida eterna. Nós poderíamos partir, então, da suposição de que a vida eterna não será eterna?
Vamos ver alguns textos. João 3,36. Jesus diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 6,54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Aí, meu ouvinte, Jesus estava se referindo ao que parece a Santa Ceia, a participação consciente e digna no sacramento que ele iria instituir na quinta-feira antes do seu sacrifício. E, por fim, a última prova por inferência está apoiada na doutrina da segurança da salvação. É evidente na Escritura que os crentes podem, nesta existência, alcançar a segurança da salvação. Vejamos alguns textos. Romanos 8,16 nos diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é, ele nos dá a certeza da graça. Hebreus 10,22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. E 2 Pedro 1,10: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Tudo isso, meu ouvinte, o testemunho do Espírito Santo no coração do crente, a certeza da fé, a consciência da própria vocação e eleição, tudo isso estaria fora de questão se fosse possível aos crentes caírem da graça a qualquer momento. Essa segurança só pode ser desfrutada por aqueles que estão com a firme convicção de que Deus aperfeiçoará a obra que começou. Eu recorro novamente ao texto de Filipenses, 1º capítulo, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Mas essas provas tão enfáticas não esgotam o assunto da perseverança dos crentes, meu ouvinte. É preciso que conheçamos as objeções a essa doutrina e como essas objeções podem ser refutadas. Faremos isso no próximo estudo. Aí poderemos concluir esta sessão de Hebreus e encerrar a questão da apostasia, entendendo as razões do escritor sacro para fazer essa tão séria advertência. Eu creio que, diante de um assunto que gerou tantas controvérsias no decorrer da história da Igreja, cabe-nos orar com muito mais humildade ainda, pedindo ao Senhor que ilumine nossa mente para entendermos mais da abrangência da obra redentora de Cristo Jesus, a fim de que não venhamos jamais a atribuir a nós mesmos aquilo que é obra do Espírito Santo. Por outro lado, que não caiamos na armadilha da indolência e do comodismo, deixando de fazer o que nos está designado, menosprezando o Espírito que em nós veio habitar, para tornar-nos semelhantes a Cristo Jesus. Que a qualidade da nossa vida, meu ouvinte, demonstre a qualidade das nossas doutrinas, como disse Russell Champlin. Ao Senhor seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e eternamente. Amém.